Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Lucas Caselli, eu sou médico do esporte e fisiatra e eu sou doutorando atualmente pelo Programa de Saúde Baseada em Evidências da Unifesp. Nesse vídeo que vai constar no nosso canal, vou apresentar um artigo para vocês sobre o consumo de fórmulas à base de soja e a sua relação com o desenvolvimento puberal, né? Alguns trabalhos dizem que o consumo da soja, por ter isoflavonas, pode ter influências hormonais, alterando a idade de aparecimento da puberdade, ou seja, em meninas, por exemplo, a menarca precoce, né, a primeira menstruação vindo mais cedo. Bom, o artigo selecionado é um artigo recente, foi do ano de 2017-2018, que ele fala, olha, o consumo de fórmulas à base de soja, fórmulas infantis, não é associado com o início precoce da puberdade, tá bom? Esse estudo é um estudo de caso controle alinhado, né? Ou seja, ele viu retrospectivamente, mas baseado no estudo de coorte, que foi feito acompanhamento do início, do nascimento até 3 anos, onde foi mapeado nesse estudo de coorte a relação dos hábitos alimentares e da alergia do leite de vaca, tá aqui o ALV, tá bom? Então, dados coletados de 2004 a 2006, nascidos nessa época, e uma nova coleta depois com avaliação clínica que eu vou mostrar para vocês, 2012 a 2016, tá bom? A média já eles estavam entre 8 e 10 anos mais ou menos, tá? Então os dados demográficos, né, dos prontuários médicos desse estudo de coorte que foi feito por um pediatra. O diário alimentar de 3 dias, que é o padrão áureo, né, para você fazer a análise do registro alimentar, foi feito por um nutricionista. E a avaliação da maturação sexual via escala de Tanner foi feito por um endócrino pediatra que era cegado, ou seja, ele não sabia quem tinha sido ou não exposto à soja para não ter contaminação da conclusão dele, né? Então o objetivo era ver se o consumo de fórmula com soja acima de 3 meses alterava o crescimento ou gerava puberdade precoce, tá bom? Então, foi um estudo single center, né? Foi feito num centro só, são pesquisadores de Israel. Então, do nascimento até os 6 meses, nesse estudo de coorte, eles foram acompanhados para ver se tinha alergia do leite de vaca, né? Após isso, até os 3 anos, foi feito um acompanhamento periódico telefone para ver que tipo de fórmula estava usando, que tipo de alimentação, se tinha soja, se não tinha soja. Do totalidade dos indivíduos incluídos no estudo de coorte, 66, o que valia 0,5%, tiveram a alergia do leite de vaca IgE mediada. Né? Então, foram compostos, aí, né, foram extraídos desse grupo de alérgicos 29 que compuseram um grupo de soja, ou seja, esses 29 usaram fórmulas de soja durante o seu desenvolvimento. O restante, 12.638, foram considerados saudáveis porque não tinham nenhuma queixa gastrointestinal. Então foi considerado o grupo controle, ou seja, não expostos à soja. Né? Por computador foi feito um sorteio randômico de 235 pessoas dessa totalidade de 12 mil, e eles queriam uma proporção de 2 para 1 para a soja. Né? Então, desses selecionados, compuseram então o grupo controle para ser mais ou menos 2 para 1, 60 indivíduos. Foram realizadas medidas de peso, altura, o gráfico de crescimento do CDC e a avaliação de maturação sexual pela escala de Tanner. Os desfechos pretendidos, né, o que eles queriam observar, era o estado puberal, peso IMC e desfechos secundários, aí, a altura, o Z-score do IMC, controlado para fatores como história familiar e ingesta nutricional. Bom, como resultados, né, eles viram que no baseline, ou seja, no início do estudo, né, não existia diferença entre os grupos, exceto pelo tempo de amamentação. No entanto, apesar do grupo soja ter sido mais amamentado, em análises posteriores isso não foi influente para desenvolvimento de alergia e também não foi influente para desenvolvimento de puberdade precoce, como a gente vai ver mais para frente. Bom, com relação à ingesta alimentar, então a única que deu diferença, os pesquisadores consideraram 0,56 como significante, a única diferença mesmo entre eles foi o consumo de soja, que era muito maior no grupo soja do que no grupo controle.
Bom, como resultados ainda de puberdade precoce avaliada, então no grupo soja, 4 indivíduos, que correspondia a 13,8% da amostra, e no grupo controle de 60 indivíduos, 8, desculpa, que equivaleria a 13,3%. Então, não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos, o grupo que consumiu e o grupo que não consumiu, com relação ao diagnóstico de puberdade precoce, tá bom? Na análise estatística ainda, por análise de propensão, ou seja, avaliando fatores de risco para o desenvolvimento de puberdade precoce, não houve diferença entre os grupos, né, ou entre os fatores associados. Né? Então, por exemplo, o gênero, a puberdade parental, a época de aparecimento da puberdade nos pais, obesidade familiar, o IMC, tempo de amamentação e o consumo de produtos à base de soja. Ainda, por análise de regressão logística, né, avaliando aí fatores de risco para a puberdade precoce, também não teve associação com qualquer outro fator. Né. O que eles acharam foi que crianças apresentando sinais precoces, né, de desenvolvimento sexual, eles tinham na época maior altura, na época que eles foram avaliados pelo endócrino pediatra, tinham maior IMC e tinham menor atividade física. Olha só, talvez a atividade física seja um fator importante e não o consumo de soja. Na discussão do artigo, eles colocam que os dados, né, encontrados neste estudo de puberdade precoce são bastante semelhantes ao que já foi proposto por grandes bases de dados que avaliaram a data da menarca em meninas ou a data do início da puberdade precoce, ou seja, em anos, né, não foi diferença isso, o tempo de aparecimento. Então, que os resultados são compatíveis, né, com o mesmo achado que foi feito em estudos prévios em diferentes classes de estudo, diferentes desenhos. Então, estudos de coorte, estudos transversais, né? O coorte é o acompanhamento longitudinal ao longo do tempo, o estudo transversal é no momento, e estudos aí de mais alta qualidade científica, que são as meta-análises, que é a junção de vários trabalhos diferentes que tem uma semelhança que a gente consegue fazer por análises matemáticas, a gente consegue estimar muito melhor a precisão da nossa informação. Em conclusão, então, os autores colocam que, em resumo, né, esse estudo caso-controle de um estudo de coorte prospectivo, ou seja, né, o estudo foi retrospectivo por ser caso-controle, mas foi baseado no estudo de coorte, que incluiu o exame clínico e análise dietética. Ele valida achados prévios de outros estudos, como eu apresentei, que não indicaram diferenças no desenvolvimento puberal, crescimento e o Z-score do IMC, comparado com as pessoas que utilizaram fórmulas à base de soja. Então, utilizar ou não é diferença, não é fator importante para a puberdade precoce. Eles colocam que essa informação é importante para médicos e cuidadores, né, e outras pessoas que estão associadas ao crescimento, corroborando a segurança do consumo de fórmulas à base de soja durante a infância e o início da fase puberal. Então, existe risco de puberdade precoce? Segundo todos esses estudos que foram apresentados, o consumo de soja na infância não é um fator associado ao aumento do risco do aparecimento da puberdade de forma precoce. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês.